foi divulgado, mandei para quem eu pude mandar, mandei para a Federação das Indústrias, mandei para a Federação do Comércio, mandei para a Associação Comercial, mandei para a universidade, certo? Eu enviei para todo mundo, para os outros companheiros de bancada, certo? Aquilo que me causava um profundo espanto, que era a história que já se dizia antigamente, certo? Principalmente o pessoal do velho PSD, dizia que é atribuído ao senador Amaral Peixoto, certo? Dizia que quando não se queria fazer uma coisa, se constituía uma comissão de estudo nisso. Então, se tratava exatamente como se trata até o momento, de uma grande embromação, certo? Em relação ao nosso Estado. Então, isso não é um ato de desprestígio, isso é um ato de irresponsabilidade do governo federal, e eu vou voltar à carga, certo? Agora retornando para Brasília, de forma dura e incisiva em relação a esta questão. Mas, senador, ele perguntava no bloco anterior quais as medidas que serão tomadas efetivamente para tentar mexer, para tentar fazer andar essa questão da verba para o derrocamento do Pedral do Lourenço, essencial para a navegabilidade na hidrovia Araguaia-Tocantins. Nós sabemos e há informações de que há interesses até de transferir os investimentos que estavam previstos para Marabá, transferir para o Ceará. Então, o Pará poderia perder novamente essa questão, essa verba, esses investimentos todos, em função da demora de uma decisão política. O que é que um senador pode fazer para resolver essa questão? Ô Mauro, nós temos vários instrumentos. Um dos instrumentos é exatamente a pressão de natureza política, certo? Seja dentro do Senado, seja extra-Senado. Eu vou pedir uma audiência com a ministra, e, se for o caso, uma audiência com a própria presidente da República, certo? No sentido de demonstrar o absurdo de se retirar algo que o próprio governo federal, certo, havia escolhido como uma das suas obras prioritárias. Isso, e acho que esse não é um problema só meu. Esse é um problema de toda a bancada, certo? Senadores e deputados. Acho que isso é um problema da classe empresarial do Pará, da classe empresarial se mobilizar. Eu tenho lido ultimamente que é um movimento, essa coisa toda e tal, mas isso está desde o início do ano passado, certo? E todo mundo ficou quieto. Acho que a universidade, certo, tem que se manifestar a respeito do assunto. Sabemos que vários estudos estão sendo enviados, a própria Vale está fazendo um projeto próprio, a CDP mandando outro, assim por diante. Eu acho que nós devemos nos unir, certo? No Pará, todos devemos nos unir nisso aí. Nós não estamos tratando do Pará para 2013 nem para 2014. Nós estamos tratando, Mauro, uma questão do Pará para 2040, para a próxima geração, que não vai nos perdoar de nós sermos omissos, certo, em relação, certo, a questões desta natureza. Nós não podemos ter um tratamento por parte do governo federal, nem por parte de Brasília, como se nós fôssemos a colônia mais próxima do Brasil. De forma alguma. Nós temos dado uma contribuição enorme. Tucuruí deu uma contribuição, está dando. A linha está passando por cima do Marajó, certo? Em direção ao Amapá, e do Amapá em direção a Manaus. Perfeito? Eu cheguei a recordar, acho que ontem ou hoje, com um líder empresarial no Pará, certo? Que há pouco tempo atrás se montou um grupo interministerial, certo? Com um projeto integral para o Marajó. O que é que foi feito disso? Absolutamente nada. Nós temos aqui dirigentes de órgãos, de diversos órgãos federais, que nós devemos nos mobilizar, não só a classe política, mas a classe empresarial, certo? A academia, a universidade, a imprensa, para cobrar dessa gente, cobrar os projetos relativos ao Pará. E por que isso não ocorre? Nós devemos fazer audiências públicas, nós devemos manifestar, potencializar ao máximo a nossa insatisfação. Porque senão, Mauro, certo? Lamentavelmente, você está dizendo que vai ser deslocado recurso lá do Pedral do Lourenço? Não, os cearenses estão concluindo uma siderúrgica lá. E os cearenses, pelo que eu sei, não têm 1 quilo de ferro no seu território. E aí inviabilizaria uma segunda em Marabá, porque aí não teria mercado para tanto. Não, e o pior, Mauro, é que eu não tenho dúvida nenhuma
de que os cearenses estão imaginando montarem a sua siderúrgica com o ferro de Carajás, com o ferro do Pará, com o ferro existente, como existe em Canaã dos Carajás, que dizem que só um monte lá em Canaã dos Carajás é superior em Canaã, é superior ao atual, certo, existente em Paraupebas. Quer dizer, então não é possível nós nos conformarmos que o Ceará, que não tem 1 quilo de ferro, leve o ferro do Pará, certo, para fazer chapas de aço lá. Então nós temos que fazer uma insurreição aqui. Todos unidos. Não é um problema de um parlamentar, de um senador, de um deputado, é de todos nós, é da sociedade paraense. Nós temos que nos rebelar, nos unir, protestar, pressionar por todos os meios que sejam possíveis para sermos ouvidos e revertermos esta situação. Senador, voltou o estilo Jader Barbalho de fazer política, de tribuna? Porque no ano passado o senhor alterou um pouquinho o seu estilo. Ô Mauro, o problema aí é o seguinte, certo? Eu tenho apenas 46 anos de vida pública desde o meu primeiro mandato de vereador da Câmara Municipal, apenas porque eu gostaria de informar aos meus adversários que eu ainda estou com uma disposição de participar de mais uns 20 ou 30 anos da política do Pará, certo? Eu acho que cada momento é o seu momento, certo? É o momento de falar, o momento de calar, certo? É o momento de ter uma posição, certo, mais discreta, ao momento de avançar. Eu cheguei com 1 ano de atraso no Senado Federal, cheguei com 1 ano de atraso. Cheguei no Senado, a primeira coisa que me defrontei lá foi com o escândalo desse episódio do Cachoeira, envolvendo o senador que estava em maior evidência no Senado, que é o Demóstenes Torres. Logo, no primeiro semestre foi consumido com o Demóstenes Torres. O segundo semestre foi consumido com o Mensalão. Perfeito? Então, toda a atenção voltada exclusivamente para esses temas.